Você sabe o que é mobilidade reduzida? Muitos dos nossos usuários se encaixam nessa categoria. Hoje nós vamos explicar para vocês o que é e como devem ser tratados esses passageiros do transporte coletivo. Mobilidade reduzida, como a própria palavra já diz, né? Mobilidade, movimentação e reduzida, a gente já entende que é uma diminuição. Então, a mobilidade reduzida é uma movimentação, uma locomoção diferenciada, né? Com uma certa dificuldade. Então, essas pessoas que possuem a mobilidade reduzida precisam de um acesso diferenciado. E aí vem a acessibilidade para ocasionar isso, né? Para viabilizar essa locomoção. Então, a acessibilidade é justamente uma estratégia para facilitar as vidas dessas pessoas que têm essa dificuldade de se locomover. E como o transporte é algo que é essencial para a cidade, é essencial para o funcionamento econômico, para tudo, ele é para todas as pessoas e não somente para as pessoas que não possuem limitações físicas. Então, quando a gente diz que o transporte é para todos, o transporte tem que ser inclusivo e tem que ser acessível para todos também. Para o transporte como um todo ser acessível, não basta o transporte, o veículo, esse ônibus ter a plataforma elevatória e as sinalizações adequadas de acessibilidade. O operador ali, o motorista e o cobrador, ele tem que se colocar nesse papel, assumir essa responsabilidade de que ali, além de ser um cidadão que tem a responsabilidade de incluir e de garantir os direitos daquelas pessoas, ele tem também que ser um profissional. E por ele ser o profissional naquele momento, a responsabilidade dele é dobrada, é triplicada. Então ele tem que saber tratar adequadamente cada pessoa, atender ela da forma que ela necessita e não da forma que ele acha que é mais fácil ou ele acha que é melhor para ela. Então por isso é importante ele conhecer todos esses detalhes. E inclusive tem um treinamento que é ministrado aqui no Sindi Ônibus, que foi criado em parceria com o CRIART. O CRIART é um grupo formado pelo RH das empresas. Então, o objetivo desse grupo é justamente integrar e alinhar as ações. E esse treinamento, que acontece semanalmente, ele é obrigatório. E ele já atingiu mais de 5.000 operadores. E é um número que vem crescendo porque toda semana a gente tem essa turma e toda semana o público é grande. E é justamente para introduzir o tema da acessibilidade desde que eles ingressam na empresa. Nós também somos responsáveis pela inclusão social, garantindo o direito de transporte para todos. E não são poucos. E nesse grande universo da movimentação urbana, você é o protagonista, pois é você quem fica à frente de todo esse sistema. Nós vamos falar sobre alguns tipos de deficiência e situações que se encaixam na mobilidade reduzida, como deficientes visuais, físicos, auditivos e além de pessoas com obesidade, idosos e gestantes. Cada um tem suas particularidades e necessitam de atendimento diferenciado. Agora, nós vamos mostrar algumas situações para você entender melhor como deve agir com cada uma delas. Deficientes físicos. A plataforma é uma excelente ferramenta para ajudar aqueles que necessitam do uso da cadeira de rodas. É importante que você faça testes diariamente para saber se o equipamento está funcionando normalmente. Procure manter o seu conhecimento sobre o seu funcionamento sempre atualizado. A operação do equipamento somente deve ser realizada por um profissional devidamente treinado e habilitado. O operador deve estar posicionado de forma que tenha visão total da operação, garantindo assistência e segurança do usuário. A plataforma está capacitada para embarque e desembarque de somente um usuário por ciclo de operação. Além dos passageiros que são cadeirantes, existem pessoas que andam com muletas ou possuem outras deficiências e acabam se deslocando com dificuldade. São as pessoas com mobilidade reduzida temporária. Mesmo que seja uma dificuldade temporária, devemos auxiliá-las e sempre termos cuidado com esses passageiros. Tenha paciência ao esperar que ele suba e desça do ônibus. Se precisar ajudá-lo, fique sempre na sua frente na hora dele descer.
Assim você evita qualquer problema ou acidente. Lembre-se que a plataforma pode ser utilizada para ajudar o passageiro com dificuldade de locomoção a embarcar no ônibus. É muito diferente transportar uma pessoa surda e transportar uma pessoa que tem deficiência física, utiliza cadeira de rodas. Essas deficiências todas precisam ser compreendidas como parte da diversidade, todos nós somos diferentes, e também precisam, porque tem direito, utilizar o sistema de transporte e toda a mobilidade da cidade. Na prática, no sistema de transporte, no dia a dia, com operadores, todos eles, mas particularmente motoristas e cobradores, esse sistema merece fazer com que essas pessoas sejam embarcadas, permaneçam e sejam desembarcadas dos veículos. Isso significa, por exemplo, atender uma pessoa surda, entendendo que a língua dela é outra, e atender uma pessoa que tem deficiência física, compreendendo que aqui em Fortaleza ela deve utilizar um negocinho chamado plataforma elevatória. Ser embarcada com segurança, permanecer com segurança no assento preferencial, desembarcar e, se em terminal, ter acesso pela fila preferencial e, se em outro ponto de parada, estar em segurança quando embarcar e desembarcar. Tudo isso somado permite que o sistema seja mais acessível, por ser mais acessível, seja mais inclusivo. E se ele é mais inclusivo para quem tem deficiência, certamente ele vai ser muito mais inclusivo para quem não tem deficiência. Duas rodas, braço firme, movem sonhos num instante. A resistência, a coragem com a força de um gigante. Mais acessibilidade, mais respeito e igualdade pra vida do cadeirante. Deficientes auditivos. Com os deficientes auditivos, você deve falar pausadamente, sempre olhando para eles nos olhos, pois assim você facilita a leitura labial, evitando erros de comunicação. Se ele fizer alguma pergunta, só responda caso você tiver entendido completamente. Caso não tenha entendido, é importante se certificar perguntando novamente. Há quem ouve o que vê, há quem vê que tudo ouve. Esse de que falo tem uma cultura visual. Aprecia o movimento numa língua de sinais. No Brasil se chama Libras, comunica muito mais. Falo corpo, falo rosto, falo mãos em seus sinais. Deficientes visuais. Para auxiliar um deficiente visual, aproxime-se calmamente, toque em seu ombro e pergunte se pode ajudar em alguma coisa. Deixe que ele pegue no seu braço procurando ficar do lado oposto ao da bengala. Assim ele poderá acompanhar tranquilamente os seus movimentos. Sempre avise se houver algum obstáculo no caminho, como batentes, postes ou buracos. Ao se oferecer para indicar direções ou onde ele deve descer, tome o cuidado de não usar gestos ou palavras como ali ou lá. Fale claramente. Informe caso ocorra alguma mudança de itinerário. O deficiente visual tem o direito de entrar no ônibus acompanhado do cão-guia. Afinal, ele exerce um importante papel na vida dessas pessoas. Nos últimos 10 anos, houve um avanço, né? O piso tátil, tem o sinal sonoro, as rampas, que é muito importante para o cego, porque ele vai se guiando no piso tátil, mas ainda precisa ser melhorado. Principalmente a questão do tratar o deficiente visual. O motorista ele tem que ter sensibilidade. Porque o que acontece hoje? Só o piso tátil, só a rampa, não dá o acesso a ele, ao ônibus, de maneira correta. Geralmente os motoristas, eles não têm a sensibilidade de esperar que o deficiente suba, sente. Geralmente eles não param na parada correta. E isso faz com que o cego se perca. Porque o deficiente visual, ele anda em linha reta. Ou ele vai na reta, ou ele dobra para a esquerda ou para a direita. Se ele parar fora do ponto, ele vai se perder. Ele não tem como ele ir numa diagonal. A questão também nos terminais. Muitas vezes
o ônibus não para na parada dele. Geralmente ele para antes, para depois, ele para onde melhor ficar para descer. E muitas vezes longe da calçada, né? Então, o cego, quando ele desce ali, ele fica perdido. Ele tem que subir um batente, porque na cabeça dele, quando ele descer, ele já vai estar no batente. Então, isso aí é uma dificuldade muito grande para o cego. Então, o motorista ele tem que ter essa sensibilidade quando ele estiver transportando um deficiente visual. Esperar que ele desça corretamente, parar no ponto correto. Acontece muito dele passar um pouco e o cego ficar perdido. O piso tátil, assim, a pessoa vai andando no piso tátil, que a pessoa cega, vai andando, para numa parada do piso tátil, o ônibus para em outro lugar. Para eu ser independente, precisaria, assim, de muita colaboração, de, assim, eu ter um guia, eu ter o piso tátil, o motorista parar no lugar certo, eu queria que fosse assim. Tem gente que tudo vê, mas não consegue enxergar os milagres desta vida que na alma vai nascer. Como um sol que escondido nunca para de brilhar nos olhos do amanhecer. Obesidade. A obesidade é uma doença que atinge a uma grande parte da população. Vamos conferir alguns cuidados que devemos ter com esses passageiros. As pessoas com obesidade têm o direito de entrar pela porta da frente, devido à dificuldade de passar pela roleta. Auxilie no registro da passagem e indique a existência dos bancos preferenciais. Tenha sempre cuidado de não constranger nem desrespeitar essas pessoas. Afinal, elas já passam por muitas dificuldades e sofrem muito preconceito em suas vidas. Nós temos doenças de ordem funcional e de ordem estrutural. Então, de ordem funcional são doenças neurológicas e de perda de equilíbrio, doenças labirínticas que podem ocasionar a queda do obeso, mesmo em situações bem simples, ônibus parado, andando dentro de um terminal. Ordem estrutural, o obeso tem dificuldade na sustentação do seu corpo, porque ele tem uma deficiência também muscular. Então nós temos que ter um cuidado todo especial com esse tipo de população para evitarmos quedas. Na largueza tem seu corpo diferente dos irmãos, não maior do que a nobreza guardada no coração. Caminhar é tão difícil, mas é preciso vencer. Como um marinheiro vence a maré que está por vir, pois amiga tempestade que dificulta a viagem é a mesma que alimenta um pescador de verdade. Gestantes. As gestantes também se encaixam na mobilidade reduzida, pois transformações no corpo também dificultam a locomoção. Por isso, devemos dar uma atenção especial e indicar os assentos adequados. Se ela tiver dificuldades com os degraus, ofereça sua ajuda. Informe com gentileza que, mesmo subindo pela frente, é necessário efetuar o pagamento indo até o cobrador ou pedindo auxílio para algum passageiro. As gestantes, a partir do 6º mês de gravidez, elas têm um deslocamento do centro de equilíbrio dela pelo crescimento do feto, né, do saco gestacional. Então ela sofre também uma perda de equilíbrio. Então essas mulheres necessitam muitas vezes de um auxílio para subir e descer dos ônibus. As gestantes hoje em dia no Brasil sofrem traumas de 2 tipos mais frequentes, né? São traumas contusos e traumas perfurantes. Os traumas contusos são geralmente causados por acidentes automobilísticos ou quedas. Então nós temos que ter bastante cuidado quando temos uma gestante dentro do transporte público e mesmo dentro dos nossos terminais.
Tem por dom gerar a vida, a semente do amor. Traz no ventre a esperança do nosso Pai Criador. Carregando a primavera, a gestante ali espera. 9 meses seu rebento, resignada e contente, dá a luz a novo ente, nova vida, novo alento. Idosos. Os idosos sofrem com algumas limitações próprias da idade, como a diminuição da capacidade física, da visão e audição, além de doenças que enfraquecem os ossos e as mãos, fazendo com que não se movimentem com facilidade. Ao ver o idoso aguardando, reduz a velocidade para que haja mais tempo para visualizar a linha do ônibus. Procure deixar a porta o mais próximo possível para facilitar o embarque dele. Evite parar em frente de portas, buracos, poças ou outros obstáculos. Vamos falar então da população idosa. Fortaleza é uma das capitais que possui um grande número de idosos no Brasil. Nós estamos entre as 10 capitais que mais possuem idosos no Brasil. E esse grupo bem característico são pessoas com mais de 60 anos e que necessitam, muitas vezes, de uma ajuda para andar, para subir no ônibus, para descer. Então, tem características e doenças bem específicas da idade. Se for acometido de algum trauma ou queda, geralmente por ter fragilidade da parte óssea, por ter osteopenia ou osteoporose, fica mais suscetível a ter fraturas. Idosos, hoje em dia, além de terem essa fragilidade óssea, possuem inúmeras doenças. São pessoas que geralmente têm 2, 3 ou mais doenças ao mesmo tempo. Então nós temos que ter um cuidado um pouco maior com essa população idosa ao transportá-las dentro de um ônibus. Tanta estrada caminhou que já muito se viveu, aprendeu com a beleza que a vida lhe concedeu. Traz na memória o ensino, compartilhando o destino de chegar à melhor idade. O idoso é amuleto, tesouro guardando a história de sertão e da cidade. Hoje aprendemos um pouco sobre a mobilidade reduzida e como devemos agir com os passageiros nesse perfil. É importante que você saiba que a deficiência não torna ninguém incapaz. Esteja atento, não tente impor a sua ajuda, apenas a ofereça. Nós sabemos que o dia a dia da população está cada vez mais estressante e muitos passageiros acabam descontando isso em nós. Mas não podemos esquecer que devemos ter paciência e atenção com todos os passageiros, especialmente as pessoas com mobilidade reduzida. Espere sempre os passageiros terminarem a sua movimentação antes de sair. Afinal, quando ocorre um acidente, as consequências dele são bem piores do que perder um pouco de tempo, não é mesmo? Esse trabalho começou em 2006, em 2008 e hoje nós temos quase todos os transportes coletivos com as cadeiras destinadas aos idosos e que devem ser respeitadas. A população deve auxiliar aos motoristas e aos cobradores para que essas cadeiras sejam realmente preenchidas com pessoas idosas ou com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Era comum naquela época, entre 2006 e 2008, o motorista do ônibus já vislumbrar um deficiente ou um idoso passar direto e não parar, o que eles chamavam rotineiramente de queimar etapas. Nós solicitamos ao Sindônibus que convocasse todos os seus associados para que providenciassem cursos mostrando aos motoristas e cobradores que existem pessoas diferentes. Essas pessoas diferentes que merecem um respeito maior pela sociedade são justamente os idosos e deficientes. E por eles serem diferentes, nós não podemos nunca relegá-los como pares da sociedade. Por isso, nós solicitamos e fomos atendidos para que as empresas de transportes coletivos treinassem bem os seus motoristas para que não queimassem as passagens de ônibus, ou seja,
nunca deixasse de parar ao vislumbrar um idoso ou um deficiente. Todas as vezes que procuramos o Cid Ônibus, fomos ouvidos, discutimos a problemática juntos, estudamos uma melhor forma de resolver a problemática e sempre deu certo. Bem, administrar transporte coletivo numa cidade com as proporções da nossa região metropolitana de Fortaleza, uma proporção de metrópole, nos impõe uma série de grandes desafios. Um dos maiores é justamente lidar com essa necessidade de harmonia e convivência de diversos públicos dentro de um mesmo espaço. Muitas vezes a gente está falando de transporte de massa, nos horários de pico, com muita dificuldade, e a gente precisa então de treinamento, capacitação, fiscalização, tolerância, conscientização, e tudo isso para lidar com ser passado justamente para esses públicos, em especial os nossos operadores e também a população usuária. Então, tanto aos nossos passageiros, a quem a gente pede consciência, tolerância, faz uma série de campanhas, e também, em especial agora, para os nossos operadores, que passam por treinamentos e aplicam isso, em especial nesse caso, para as pessoas com mobilidade reduzida, que precisam de tratamento especial. Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento pelo esforço de participar dos treinamentos e aplicar isso no dia a dia. Para quem ainda precisa melhorar um pouco mais nessa questão, eu peço aí o esforço para que a gente possa ter realmente um convívio mais harmonioso possível dentro do transporte coletivo e proporcionar então um deslocamento com qualidade de vida para toda a população e também para os próprios operadores. Meu muito obrigado.